Bem-vindos ao Grupo Marco, estamos no Nova Geração 168, o Espírito e suas necessidades. Queremos agradecer de coração a todos vocês e também, em particular, aos seguidores do nosso blog. Vamos hoje concluir dois itens do capítulo 6, tá certo? A gente está no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje a gente conclui, o item que trata, o item 3, que se chama Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, né? E também o item 4, onde a gente vai tocar só levemente, que é o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, né? Como vocês sabem, o nosso estudo é um estudo de apresentação do Livro dos Espíritos, né? Nós não vamos pegar cada questão e aprofundar intensamente, porque precisaria de muito mais tempo, de muito mais conhecimento e etc. Né? A gente faz uma reflexão sobre um conjunto de questões em cada programa. Vamos lá. Espírito tem necessidade de descansar, de dormir? Espírito tem sofrimento físico? Espírito sofre? Esse é o tema das questões que a gente vai ler e conversar com vocês, né? Vamos lá. Questão 253. Os espíritos experimentam nossas necessidades e nossos sofrimentos físicos? Respondem os desencarnados. Eles os conhecem, porque já sofreram, né? Então, quando você fala para um espírito evoluído, eu estou muito cansado fisicamente, ele sabe do que você está falando, óbvio. Mas não os experimenta materialmente como vós. 2 pontos, são espíritos. Eu acho que esse pessoal deu uma brincada aqui com Kardec, com a gente, né? Como quem diz. Materialmente não, porque eles estão desencarnados, né? Espírito aqui é no sentido de espírito desencarnado. Mas Kardec não desiste nem com um bom humor da equipe da codificação. Ele continua sua busca por resposta. Então, na seguinte, 254, ele pergunta de novo. Como quem diz, tudo bem, brincaram, mas vamos continuar que eu tenho que prestar conta aqui do meu trabalho. Daqui a pouco chega o Espírito Verdade. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade do repouso? É legal, gente, assim, esse diálogo, né? Porque a gente vê, inclusive, esses lances de bom humor. Por quê? Porque Kardec está sempre refinando as perguntas para, de fato, conseguir as respostas que ele julga as mais importantes. Então, ele pergunta de novo. Ok, entendi. Espíritos desencarnados são espíritos desencarnados. Eu estou encarnado. A minha pergunta agora é: os espíritos experimentam fadiga, cansaço? Espírito cansa? Espírito precisa parar e dizer, não, agora eu tenho que dar uma paradinha aqui que eu não estou aguentando mais, eu preciso descansar? Mais uma vez a resposta, agora mais longa. Eles não podem sentir fadiga assim como você entende. Por conseguinte, consequentemente, eles não têm necessidade do vosso repouso corporal. Está dizendo a mesma coisa, né? Estamos falando de desencarnado, visto que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Então, primeiro, vamos lá, a gente vai falar disso, mas entenda. O que a gente falar é outra realidade. Nós não estamos falando, ele não tem corpo físico. O espírito, porém, repousa. Eles falaram tudo isso para que a gente não ache que é a mesma coisa, que a gente tem mania de fazer... A gente entende as coisas, entre aspas, muito rápido. E esse entender muito rápido significa errar. O espírito repousa. Em que sentido? No sentido de que não está em atividade constante. Então, o espírito tem momentos de mais e menos atividade. É isso? Se você quer chamar isso de repouso, pode chamar. Mas não é como vocês. Continuando aqui. Ele não age materialmente, sua ação é toda intelectual e seu repouso é inteiramente moral. Aí você vai dizer, repouso moral, que diabo é isso? O diabo é isso, é o seguinte: nós não entendemos a palavra moral no Livro dos Espíritos.
A palavra moral no Livro dos Espíritos, e se Deus quiser um dia eu escrevo sobre isso, significa emocional. Porque a gente acha que moral é moralidade, é um conjunto de regras, é ética. Não, os Espíritos usam aqui a palavra moral como emocional. Quando Kardec fala a escala intelecto-moral, ele está falando da escala de inteligência e de amadurecimento emocional. O que é um espírito evoluído? É um espírito emocionalmente maduro. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa palavra, porque moral, pensa, não, é a conduta da pessoa, a pessoa séria, a pessoa não mente, a pessoa não sei o quê, e alguns até extrapolam e acham que moralidade é ser, né, zangado, a cara fechada, enfim, são as distorções. Aqui, quando fala moral, a gente deve entender onde tem moral emocional. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: os espíritos, eles agem intelectualmente, eles não têm um corpo material. Então, o descanso deles é emocional. Não é um corpo que está cansado. Eu estou com uma dor na perna, eu andei tanto que minhas pernas estão doendo. Não é isso. É um repouso emocional. Aí ele vai explicar melhor. Quer dizer que há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo. Não deixa de ser ativo, ele diminui a atividade. E não se fixa num objeto determinado. É um tipo de meditação. Né? É quando você relaxa tanto que você para de pensar, digamos assim, nas coisas. Na verdade, é um estágio avançado de meditação. A pessoa começa a meditar pensando numa coisa só, já é um grande passo. Mas na frente ela deixa de pensar numa coisa só, ela relaxa. É um verdadeiro repouso, mas não é comparável ao do corpo. Quer dizer, o descanso do espírito, para falar a linguagem nossa, é um tipo de meditação. É isso. Então, por isso que é delicado explicar. Né? Não é um repouso do corpo, ele não apaga, não dorme. Estou cansado, não. A espécie de fadiga, né, cansaço, que os espíritos podem experimentar é uma consequência, mais uma vez, a linha mestra do Livro dos Espíritos, da inferioridade deles. Óbvio que essa fadiga, e é muito fácil entender, gente, quanto mais atrasado a gente é, mais grosseiro é o nosso perispírito. Quanto mais grosseiro, mais perto de um corpo físico. O sujeito desencarna, ele nem nota que desencarnou, porque o perispírito dele é tão grosseiro que é a mesma coisa de estar encarnado. Entendeu? Ele pisa no chão, ele sente tudo. O primeiro livro que eu li, romance, depois de ter lido o Livro dos Espíritos, bem simplesinho, era interessante. Um sujeito desencarnava, e aí ele voltava para casa, entrava no quarto e alguém fechava a porta. Ou era uma biblioteca da casa dele. Ele ficou lá dias preso. Porque ele tinha morrido, era o lugar de trabalho dele e ninguém, não tinha movimento de gente, ficava trancada a porta. Ficou não sei quantos dias. Até que uma pessoa que foi limpar, a pessoa trabalhava lá, resolveu limpar e ele saiu correndo. Ok, tudo bem. É isso? É, para ele que é inferior. Não é a regra. Os espíritos não ficam presos dentro de quarto. Né? Então, sempre considerar isso. Pois, quanto mais elevados são, menos repouso lhes é necessário. Por quê? Porque o corpo é mais suave, espiritual, as energias que ele lida são mais sutis, então não há esse cansaço físico. Ok? Ok. Quer entender isso? Livro Memórias do Suicida, terceira parte. Na verdade, a segunda, já na enfermaria. Ali a gente vai ver espíritos extremamente grosseiros, espíritos que cometeram suicídio e que antes disso também desenvolveram várias paixões inferiores, né? Aproveitaram a vida, muitos deles, como a gente diz, né? E depois se arrependeram, obviamente, como sempre. Mas o que acontece? Ali a gente vai ver que a coisa é grosseira mesmo. O sujeito sente o sangue escorrendo pela testa. O sujeito sente os pulsos que ele cortou com o físico. Porque estamos ali de espíritos grosseiros que tiveram um desencarne inadequado. Aí junta o pior dos mundos. Então, é físico. Né? Para esse grau de espírito, a gente está falando, a realidade é tão física quanto a nossa, praticamente. Tá certo? Então, sempre esse cuidado. Nosso lar é nosso lar, é um lar nosso, de espírito atrasado. Entendeu? O nome já diz tudo, é nosso, é da terra.
Então o sujeito vai para o nosso lar, é quase a mesma coisa, é uma cidade melhorada, é uma cidade chique. Mas é muito grosseira, é muito material, né? Tem gente que tem que andar no chão. Então, assim, é uma realidade muito próxima da nossa. É o nosso lar, é lar de espírito atrasado, óbvio. Tá certo? Então, tudo que a gente fala aqui do Livro dos Espíritos tem que entender, né? Estamos falando, espíritos superiores não tem essa necessidade de repouso, eles param um pouco, eles fazem uma espécie de meditação rápida e ali ele renova o dia dele. Então, é um outro indicador real. Vamos agora para talvez o tema mais interessante do nosso encontro. Quando um espírito diz que sofre, experimenta que tipo de sofrimento? Agora Kardec inverteu. Porque nas outras duas, né, ele ainda passou por essa brincadeira aqui. É espírito. Ok. Kardec inverteu. Porque ele não vai perguntar, o espírito diz que está com isso. Para ouvir de novo, ele é espírito. Então Kardec agora inverteu. Presta atenção, vamos falar de duas questões. Olha que legal, Kardec não é besta, né? É para brincar, mas ele dá conta do trabalho dele. Quando um espírito diz que sofre, ele experimenta que tipo de sofrimento? Por que Kardec está perguntando isso? Porque ainda hoje, todo mundo participa de mediúnica, sabe? O espírito chega lá dizendo que está morrendo de frio, que está morrendo de fome, que o corpo está queimando. Só que Kardec não ia perguntar isso, que eles iam dizer, Kardec, é espírito. Então, os espíritos respondem, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Aí Kardec agora faz a outra pergunta. Mas aqui tem espírito que diz que está sofrendo de frio e de calor. E aí, agora o problema é teu. Me responde isso. O que é que eles dizem? Deve ter olhado e disse, esse Kardec é danado, pegou a gente. Aí eles vão responder o quê? Lembrança do que haviam padecido durante a vida. Só que detalhe, gente. Olha como é sutil a compreensão espiritual. É uma lembrança, mas algumas vezes é tão penosa quanto a realidade. Então, o espírito que está dizendo na mediúnica que está doendo, que está pegando fogo, é uma lembrança. Mas a lembrança é do passado, mas o sentimento é real. É frequentemente uma comparação através da qual, por falta de outra palavra melhor, exprime a situação deles. Quando se lembram de seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, isso aqui o suicida tem muito, tal como se tira um casaco e se acredita ainda usá-lo algum tempo depois. Parece simples, mas eles estão lidando com coisas muito sofisticadas aqui. Eles estão lidando com lembrança. Voltamos para a regressão de memória. Algumas técnicas você lembra do passado, mas você sente de novo. É a mesma situação. Então, a lembrança é algo que traz a sensação para o presente. Isso é muito interessante. Todos vocês já viveram isso. Talvez alguns não tenham consciência. Você se concentra e você começa a lembrar alguma coisa, você revive. Tanto é que tem a famosa história, né? Lembrar é viver. Ou recordar é viver. É isso. Então, é uma lembrança, mas a dor daquele momento é real para quem está vivendo. E a outra coisa é a comparação. Todos nós fazemos isso toda hora, né? Você está sentindo uma coisa e diz, meu Deus, eu vi aquela pessoa e senti um frio. Não é um frio de temperatura. O tempo da sua cidade não mudou porque você olhou para alguém, né? Vai olhar aquela pessoa, um frio, uma coisa ruim ou uma coisa boa. Encontrei fulano, senti um calor na alma, me senti aquecido, me senti reanimado. Não é assim que a gente fala? Porque quando a gente morre, a gente não pode falar assim. É uma linguagem metafórica, que às vezes se confunde mesmo com o real, mas é uma linguagem metafórica. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a percepção do espírito desencarnado é diferente da percepção nossa. Então, são sempre termos de comparação. Quer complicar um pouco mais? Vamos lá. O espírito, quando evolui muito, ele perde o seu corpo espiritual. Ele perde o perispírito.
Ele é uma luz. Porque, na verdade, o perispírito não é o espírito. O perispírito é mais um corpo. Então, a coisa, segundo dizem, né, os espíritos superiores, vai ficando tão sutil que tem uma hora que ele não precisa mais ter nem perispírito. Ou o perispírito é tão sutil, tão sofisticado que se confunde com o espírito. O sujeito é só uma luz. Vale, não tem perna, nem braço, não tem orelha, não tem nariz, nada. Óbvio que se ele vier para um planeta como a Terra e quiser se apresentar, ele pode, como diz o livro dos Espíritos, ele pega os frutos da Terra e forma um corpo que ele quiser. Um corpo espiritual. Mas no dia a dia dele, ele não tem corpo. Dia a dia é forma de falar, né? Na vida regular dele, no cotidiano de um espírito desse nível, ele não tem corpo. Ele não tem olho, ele não tem boca. Como é que ele se conhece e se encontra no bate-papo? Eu posso chutar, né? Pela intensidade da luz, pela coloração, pela vibração. É muito estranho. Eles devem dizer o mesmo da gente. Então, como eles estão mais perto de Deus, talvez eles tenham mais razão, tá certo? Então, são sempre comparações. A gente vai ter sempre que ter esse cuidado ao conversar com os espíritos sobre uma realidade que não é a nossa realidade direta. Porque é outra coisa. A coisa é tão sutil que a gente vai ver espíritos que, para se comunicar em colônias espirituais, eles têm que passar por uma verdadeira materialização. Eu sei que tem gente que diz que materialização é corrida de espírito atrasado, mas são pessoas que pensam que conhecem o espiritismo. É outro assunto. Mas no plano espiritual, a materialização de espíritos, eles são tão evoluídos que, para espíritos desencarnados como nós, atrasados, vê-los, eles têm que se materializar. E tudo é proporcional, gente. Mesmo André Luiz, que é um espírito ainda, né, necessitado, como ele coloca, quando ele vai para regiões muito inferiores, ele mesmo tem que se tornar mais grosseiro. Porque a vida é feita de escalas quase, do nosso ponto de vista, praticamente infinitas. Então a gente fala superior e inferior, é sempre relativo. Existem muitos espíritos hoje na Terra, em regiões inferiores, que em relação a nós somos evoluídos em relação a eles. São espíritos que ainda não conseguem reencarnar. Né? São espíritos que estão em estado de loucura há milênios. São espíritos que se animalizaram, estão se animalizando ao longo de muitos séculos. Então, em relação a eles, nós somos, né, estamos numa situação muito melhor. Estamos mais perto de Deus. O critério é sempre Deus, óbvio. Então, assim, é importante a gente ter atenção para essa linguagem e entender que existe uma escala de percepção praticamente infinita. E aí a gente conclui falando o óbvio. Quanto mais sutil o espírito, mais prazer ele sente. O prazer é mais intenso, é mais profundo, é mais duradouro. Por isso, a gente vê mesmo sábios encarnados que dizem, olha, o que para vocês é prazer é algo tão limitado, né? O prazer sexual, o prazer disso, o prazer daquilo. O prazer que eu tenho em contato com as esferas superiores, e nós não estamos falando de dizer que é impuro, inclusive indivíduos que tiveram prazer sexual. Mas o prazer que eles alcançam através de um contato mais profundo com as esferas superiores é tão melhor que ele diz, olha, não se trata de dizer que não presta, porque eu tenho um negócio muito melhor. Porque ele está sutilizando o corpo espiritual dele. Então o prazer é muito mais profundo. Por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam, olha, o prazer que vocês sentem aí, seja o que for, para nós é tão grosseiro que é quase um desprazer. Então, essa percepção do espírito, à medida que ele se purifica, ele sente prazer tão maravilhosos que eles têm pena da gente. Marcos, na época do Cristo, está no livro A Grande Espera, os essênios, né, Marco, Lisandro, Bezerra de Menezes e Eurípides, tem uma hora que eles comentam. Eles dizem, se as pessoas soubessem o bem-estar e a alegria que nós, estão encarnados, que nós sentimos, eles não trocariam todas as conquistas do mundo por um pequeno momento de bem-estar que a gente tem. Então, esses espíritos olham para a gente com compaixão e com ternura.
Porque eles alcançam, ainda encarnados, um prazer tão intenso e tão profundo que eles olham para a gente e dizem, coitado, eles não têm isso. Exemplo mais recente para concluir, Dr. Bezerra de Menezes. E o Bezerra de Menezes não era um indivíduo avesso ao mundo, né? Assim, é um indivíduo que, né, teve uma vida sexual ativa e é muito evidente como ele coloca, ele adorava as experiências sexuais que ele tinha com a esposa dele. Então, não se trata disso. Mas do meio para o fim, digamos assim, da existência, ele começa a se espiritualizar tanto mais que aquele prazer que ele adorava se torna pequeno. Não é fugir, não é negar. É porque é uma coisa muito melhor. E ele passa a nos olhar com tanto amor e tanta compaixão pelos nossos sofrimentos que ele desenvolve, ou já tinha, não sei, ou desabrocha, ou volta. E é verdade, gente. Eu não vou esticar aqui, mas é verdade. Ele tinha um poder de curar com um olhar. O olhar desse homem cura. E curou muita gente. Por quê? Porque ele tinha uma compaixão tão grande que projetava energias tão poderosas que curavam. É verdade. É isso que a gente precisa entender. Não é uma negação burra do mundo. É uma conquista de tudo. Por isso Cristo disse, eu venci o mundo. Não saiu correndo. Não, vocês têm tudo isso, eu tenho muito mais. Vocês têm alegria? Eu tenho milhões. Vocês têm 300 prazeres? Eu tenho 3 bilhões e os meus duram para sempre. Então, isso está ligado à percepção, né? Tanto do sofrimento quanto do prazer do espírito. E à medida que o espírito se sutiliza, esse sofrimento grosseiro não toca mais nele. Né? Imagine você enfia um ferro na tomada, a corrente passa. Se você enfia uma borracha, não passa. Então, em relação às angústias desagradáveis, os espíritos superiores, eles têm um controle total disso, desencarnados. Bem, é a nossa reflexão, espero que tenha contribuído. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos, que o Cristo encante vossos corações, vos fazendo sentir a harmonia celeste que o Mestre traz para cada um de nós. O Cristo, Mestre, generosíssimo amigo, doador de percepções extraordinárias, se coloca em seu coração humilde à disposição de cada um de nós, espíritos necessitados em relação a Ele, para nos ensinar a admirar as belezas do Pai. Observem que o Mestre estava sempre vinculando-se à beleza para nos ensinar. Quantas vezes não foi ver o pôr do sol? Quantas vezes não viu o nascer do dia? Não apenas por ele, mas para nos induzir a investir nossas energias na ampliação de nossas percepções. Precisamos fazer isso. Precisariam todos os espíritas meditar em quantos exemplos extraordinários o Cristo enviou para cada um de vocês para mostrar esses ensinos. Bezerra de Menezes muda sua percepção e tudo se altera no seu ser. Busca algo tão sublime, porque sua alma já sente o chamado das esferas superiores. Por isso ele passa a ver o mundo em sua justa medida. O mundo vale apenas e exclusivamente pelo amor que podemos praticar nele.
Essa é a percepção deste amigo querido. Por isso fez tanto, por isso faz tanto. Mas espíritas precisam aprender não a adorá-lo de forma externa, mas aprender essa arte maravilhosa de permitir que o amor se expanda dentro de si. Essa é a grande lição desse amigo, homem do mundo, que agia com questões muito duras do mundo, com dinheiro, com poder, lidando com milhares de pequenas situações extremamente grosseiras. E esse ser começa a mostrar para vocês como o amor pode se expandir mesmo nos ambientes mais rudes e mais difíceis, mesmo lidando com uma calúnia, mesmo sofrendo com a maldade de todos os cantos, de dentro e de fora do movimento espírita. Ele, com todas as dores sofridas, e talvez com o auxílio delas, permitiu que o amor se expandisse em seu ser, elevou-se, servindo a todos, elevou-se confiando em Deus, porque se permitiu ampliar a percepção. Meus amigos, amigas queridas, permitam-se agora ampliar a percepção. Entendam, isso é o que o Cristo quer fazer com cada um de vocês. Amplie a percepção do sentimento. Permitam-se sentir o sofrimento do outro, porque quem assim faz também permite sentir o amor que o Cristo sente por cada um de nós. Muita paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.